Graça e paz, meus irmãos, todos que já estão entrando aí, inclusive a Vânia. Se você já quiser entrar, Vânia, já vamos entrar aqui, já vamos orar juntas. Todos que forem entrando aí, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Uma boa noite, Jonas Marques. Deus abençoe sua vida. E cada um dos irmãos aí que já estão entrando, já compartilha essa live com mais alguém, chama mais alguém para estar participando conosco dessa live. Com certeza vai ser uma benção das outras que nós temos feito. Ai, pastora. Rapaz, Vânia. Tá deitada. Deixa eu me apertar. Aqui tá bom. Rapaz, hoje é dia de botar fogo no parquinho, né? É, uma conversa perigosa nós vamos ter hoje, né? Mas extremamente importante, né, para as pessoas, para a família, para aquilo que Deus tem nos comissionado para fazer, que no papel de remissão, né? Então, se nós estamos remindo a família, a gente precisa de falar desse assunto, né? É verdade. Quando a senhora tiver Vamos orar. pronta, a gente ora, viu? Hã? Não entendi? Quando a senhora tiver pra gente orar, antes da gente Ah, começar. tá bom. Vamos orar então. Eu estava aqui, antes de começar orando, Deus me deu essa música para me colocar aqui, sobre a família. Eu amo essa música. Então, bota a mão. Amém? Povo abençoado do Senhor, que já estará aí conosco, e todos que vão entrar aí para participar com a gente dessa live de hoje. Não se esqueça de estar compartilhando, estar chamando mais alguém para estar participando conosco. Nos ajude aí nessa obra. Mas eu quero te pedir aí que você coloque a sua vida na presença do Senhor, que nós possamos agora orar, buscar a compreensão, discernimento desse papel que Deus tem colocado nas nossas mãos, e que Deus possa trabalhar na sua vida aí, aonde você estiver nos ouvindo e nos vendo, em nome de Jesus. Amém? Pai, muito obrigada Amém. por esse momento, muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor. Tua palavra diz que dois ou mais estivessem reunidos na sua presença. Ali o Senhor se faria presente, Pai. Nós cremos na manifestação do seu poder aqui nessa noite, usando a Vânia, me usando como um canal de bênção, como uma ferramenta afiada na vida das famílias, dos casais, na vida dessa mulher, na vida desse homem, na vida desse jovem, na vida dessa moça. Pai, no nome do Senhor Jesus, quebra toda barreira, toda resistência, tudo aquilo que é contrário à tua palavra, Senhor Jesus, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Chamamos a existência as coisas que não são para que sejam, porque a tua palavra é poderosa e ela não volta vazia. Ela não vai voltar vazia nessa noite, ela vai cumprir o propósito naquilo que for liberado aqui. Seja cura, as pessoas vão ser curadas, seja libertação, as pessoas sairão daqui libertas. Em nome de Jesus, nós profetizamos e liberamos a sua palavra como semente, Pai, o nosso campo, o campo onde nós estamos trabalhando, né? Esse campo aqui meu Pai, de internet é muito fértil e que nós possamos lançar essa semente produzir frutos em nome de Jesus. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 É, eu vou Vai. me apresentar, né, pastora? Eu vou me apresentar, meu nome é Vânia Cristina, né? Eu sou terapeuta sistêmica. Logo quando eu fiz o meu curso, o terapeuta sistêmico era chamado de terapeuta de casal e de família. Então, faz 10 anos, né, que eu trabalho nessa área, faz 10 anos que eu trabalho com casais, e Deus me chamou agora para outra obra. Rony, o que é um terapeuta sistêmico? É um terapeuta que ele trabalha bem no sistema familiar. Então, para o terapeuta sistêmico, o homem é o sol, é muito bíblico, na verdade, né? O homem é o sol, a mulher é a lua e os filhos são as estrelas. E a gente vê todo o sistema familiar para que a gente possa entender e ajudar dentro dos relacionamentos, né?
Então, eu sou terapeuta de família e de casal, e por isso que às vezes tem terapeuta assistente, que é a mesma coisa, tá, gente? Então, gente, hoje eu trabalho com vítimas, né, de relacionamento abusivo. Eu trabalho com casais que são saudáveis, ou trabalho para que os casais sejam saudáveis, e eu trabalho com casais doentes. Hoje eu digo que eu atendo as vítimas de guerra, que são as mulheres que ainda estão casadas dentro de um relacionamento abusivo, e elas realmente são, na verdade, elas estão casadas ainda, eu chamo a mulher que está na guerra. Ela ainda está na guerra, lutando contra aquele inimigo. Né? Então, eu tenho uma paciente que ela tem 35 anos de casada, eu tenho outra que tem 12 anos, eu tenho outra que tem 5, e eu tenho uma que tem 3. E elas estão na guerra. O relacionamento é uma verdadeira guerra conjugal. E quem já passou num relacionamento abusivo sabe o que é isso. É uma verdadeira guerra, não tem harmonia, não tem união, não tem edificação. Pastora, o áudio está faltando. Eu acho que está aberto o som. Então, não tem união, não tem... Elas estão numa guerra, né? Então, eu atendo essas 4 pacientes minhas, elas estão dentro desse relacionamento abusivo. E as outras são a pós-guerra, que são aquelas mulheres que estão no contato zero. Então, assim, eu estava até dizendo a Nádia hoje, né, que eu não gosto muito de live, eu não gosto muito de aparecer, mas o que eu gosto mesmo é fazer os atendimentos. Eu gosto de atender aquelas pessoas que estão tanto no campo de batalha quanto estão no pós-guerra. E muitas vezes, quando eu estou assim, de frente para essa paciente que está casada há 35 anos, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e ela não consegue sair do relacionamento, né? Muitas vezes dá um desespero na gente, porque a gente quer que ela saia. A nossa intenção é que ela seja feliz, não é nem que ela saia, é que ela seja feliz. E dentro daquele relacionamento, ela está há 35 anos e não consegue ser feliz. Então, talvez as mulheres que estão em contato zero não entendam muito como é que ela está infeliz há 35 anos. Márcia, um beijo para você, meu amor. É porque é muito difícil sair do relacionamento, né? E quando eu estou diante delas, assim, Deus me enche de compaixão por essas mulheres, né? Porque não é fácil estar na guerra, não é fácil estar no campo de batalha, mas também não é fácil estar casada, mas também não é fácil estar divorciada ou separada. A gente sabe que também a gente tem uma luta, e é uma luta diária, que também não é fácil. Essa semana eu atendi uma mulher, eu sei que para você é muito difícil você estar na guerra, mas também estar fora dela, também a gente também trava uma verdadeira guerra. A luta em beijos, meu amor. Então, assim, eu faço esse atendimento, né, das mulheres que estão em guerra, que ainda estão casadas, que realmente o relacionamento é uma verdadeira guerra. Ela está com o inimigo o tempo todo, é uma pessoa que não está com ela para construir nada, mas para destruir. E também atendo aquelas mulheres que estão no pós-guerra, que estão com os seus transtornos de estresse pós-traumático por causa daquela guerra constante do relacionamento, né? Então, faço esse trabalho junto com a pastora lá no grupo. E as mulheres que quiserem, Vânia, eu quero que você me atenda, eu estou precisando, estou num sofrimento, estou numa dor muito grande. Procura uma pastora ou me procura lá no grupo e vocês vão ser atendidos, tá? Assim, nós não cobramos nada, né, pastora? A gente faz isso, assim, com o ministério, para ajudar. É por amor, é por compaixão, é por saber o que o outro também já passou, por já estar nesse lugar de dor e querer que todo mundo saia do lugar de dor, né? Então, qual é o nosso tema de hoje? O nosso tema de hoje é sexualidade e espiritualidade. E hoje eu trouxe para todas aqui, eu estava vendo João Bernard, eu conheci esse nome, deixa eu contar a pastora. João Bernard, eu sou uma boa fazendo bonito. É a minha cara. Então, nosso tema é sexualidade, espiritualidade, e eu trouxe algumas frases, claro que eu não vou identificar ninguém, né? Eu trouxe algumas frases do atendimento que eu faço, né? Trouxe também algumas questões minhas e de algumas outras pessoas que estão aqui dentro, tá bom? Então, eu vou falar. Gente, eu esqueci. Deixa eu ligar só meu ar que eu esqueci de ligar. E eu sou bem calorentadinha. Bem, então, o nosso tema é sexualidade e espiritualidade. Então, todas as frases que estão aqui têm um contexto. Eu vou explicando o contexto, tá? Se vocês quiserem deixar alguma coisa aí nos comentários, você deixa para a gente comentar aqui depois. Então, uma das frases diz assim: eu não entendia, gostava dele. Eu não entendia, mas eu não gostava dele perto de mim.
Então, essa pessoa chegou para mim e falou assim, Vânia, quando ele estava perto de mim, eu não gostava da presença dele, eu não gostava do toque dele. E eu sempre fui uma pessoa muito carinhosa, que gostava de abraçar, que gostava de estar perto. Eu não entendi. Essa pessoa chegou para mim, ela está lá no nosso grupo, ela chegou para mim em total dissonância cognitiva, chorando muito, estava bem deprimida. E ela não entendia, né, a situação que ela estava, porque ela estava naquele momento de depressão, do luto. E ela, quando ela disse isso para mim, e agora ela já consegue analisar as coisas bem certinho, e essa semana ela disse assim para mim, Vânia, eu não entendia por que eu não gostava de estar perto dele. Né? Eu sempre fui uma pessoa natural, a palavra um homem natural entende as coisas naturais. Agora, o homem espiritual, ele tem a capacidade de entender o natural e o espiritual. Então, se uma pessoa é uma pessoa carinhosa, não tem por que ela não estar gostando de estar com uma pessoa que ela ama, que está do lado dela. Outra frase era assim, quando ele me abraçava, isso aqui é fantástico. Essa mulher era casada com esse homem, e aí ela se divorciou. Uma das últimas vezes que ela viu esse homem, ela abraçou ele. E na hora que ela abraçou, ela ficou toda arrepiada. Né? E ela não entendeu aquilo, realmente ela não entendeu. Ela é cristã, né? Então ela não entendeu o porquê daquele arrepio, mas ela ficou toda arrepiada, que até os cabelos da nuca, assim, subiram, né? Tinha saudades dele quando ele estava longe, mas quando ele chegava perto de mim, me sentia oprimida. Isso é uma coisa muito comum que as pacientes falam, que quando está longe até tem saudade, mas quando está perto, né, elas se sentem opressas. Então, assim, o relacionamento abusivo, ele traz, a gente realmente não se relaciona com uma pessoa, mas a gente se relaciona com a idealização. Então, eu estou o tempo todo me relacionando com a idealização. Por isso que quando ele está perto de mim, eu não gosto, porque ele é a pessoa, ou ela é a pessoa, né? Renata pessoa aí, um homem. Então, assim, quando a gente está perto da pessoa que a gente vê como a pessoa é, realmente a gente não gosta. Mas quando a gente está longe, a gente sente saudade, tá? Então, eu trago isso aqui o emocional, mas eu também trago, acima o espiritual. Quando a pessoa diz assim, eu não gostava da presença, eu não gostava de estar perto. Quando ele chegava, tudo ficava assim negro, tudo ficava parecendo que tinha uma sombra negra. Deixa eu pegar meu papel aqui, sério. Parece que tinha uma sombra negra assim na cabeça. Então, assim, tudo parece que meio que desandava, né? Eu estou nas frases assim, mais simples, tá? Para a gente ir para aquelas mais fogo no parquinho, vamos botar assim. E aí, Nath, o som tá bom? Porque eu pedi para a Nath verificar os sons. Gente, essa pessoa falou assim, eu vi os olhos dele ficando todo preto. Isso é muito comum. Até parece que não é. Mas quando a pessoa olhou para os olhos, viu que os olhos estavam todos pretos. Essa parte branca do olho não existia, né? E essa pessoa estava diante dele. Como foi que essa pessoa percebeu? Ela estava... A paz, Márcio! Essa pessoa estava diante dele na câmera e quando olhou, a bola do olho estava preta. Né? Isso é muito comum. Parece estranho, mas é muito comum. O fone, eu acho que nós já está dizendo que está com som. O som está ruim, gente? O som está ruim? Eu não sei, gente, o som aí tá ruim, porque aqui eu não consigo escutar. O som tá ruim. Tá bem pra senhora, pastora? A senhora tá escutando? O som tá ruim? Pra senhora tá bom? Então, Nádia, vê se tu sai de novo e volta pra ver se o som fica bom pra você. Então, e aí, algumas pessoas relataram isso, né? E tanto na hora da relação sexual, quanto quando estavam falando com a pessoa, obrigada, Luz. A Luz está dizendo que o som tá bom. Os olhos ficaram pretos, né? Então, quando estávamos fazendo sexo, eu vi a visão de um demônio nele. Algumas mulheres relataram isso, tá? Que quando estava fazendo sexo, viu um demônio na hora da relação sexual, né? E viu vários tipos de demônio. E tinha mulheres que diziam assim, que via... A Ludmilla está dizendo que o som está um pouco abafado.
Gente, o som melhorou? Vê se agora o som melhorou. O som melhorou? O som melhorou, Ludmila! Deve ser o eco do ambiente. É, o meu quarto faz muito eco mesmo. Então vamos voltando, né? Então, algumas pessoas na relação sexual viu realmente um demônio, né? Tinha a visão e tinha um demônio. Então, tá melhor? Estou preocupada com o som. Então, assim, isso é muito comum. E aí, como eu falei, o homem natural entende as coisas naturais e o homem espiritual entende as coisas naturais e espirituais, né? Não tem como você estar tendo uma relação sexual com alguém e na hora você vê uma outra pessoa, né? Então, assim, uma das pessoas relatou assim também, quando estava fazendo sexo, ele olhava de uma forma estranha. E aí eu perguntei assim, estranha como? Parecia que ele me observava como um bicho. E eu achei bem interessante isso, porque assim, na hora da relação sexual, ninguém está olhando para ninguém, observando, né? Mas não, ele estava me olhando atentamente como um bicho. Então, tem dois tipos, né, de narcisista. Tem um somático, que é aquele do corpo, que ele faz sexo para como um tipo de manipulação. E tem aquele que é cerebral. E o cerebral, ele não gosta de contato, ele não gosta de sexo, ele faz sexo, vamos dizer assim, a pulso. Melhor que ele não faça, né? Então, essa mulher, quando ela me falou isso, ela disse que o marido dela não gostava muito de fazer sexo, pelo menos com ela, não. Podia dizer que gostava de fazer sexo com outras mulheres, né? Os demônios, uma pessoa me falou assim, os demônios se materializavam e eles iam na minha casa e me abusavam sexualmente. Então, eu não entendi se era realmente a materialização de um demônio, se ele realmente se materializava e entrava, ou se, também eu acho que nem ela sabe, ou se o demônio tomava conta do corpo dele e ele entrava dentro de casa. Ou se ele recebia uma possessão demoníaca e ele entrava dentro de casa e fazia sexo com ela. Outras mulheres relataram que, quando começou a se envolver, quando começou a estar com esse narcisista, elas começaram a ter ataques de sonhos, ataques sexuais, né? Nos seus sonhos. Então, elas eram abusadas sexualmente por demônios, tá? Então, elas acordavam, os demônios fazendo sexo com elas, né? E aí elas gritavam, tal. Enfim, gente, é um tema bem polêmico, né? Mas é por isso que a gente trouxe mesmo, porque a gente é polêmica, né? Porque Jesus era polêmica, a gente tem que ser polêmica também. Uma mulher falou assim, Vânia, quando eu tinha relação sexual com meu marido, eu ficava com enxaqueca alguns dias. Outras falavam assim, eu ficava prostrada na cama vários dias. É como se ele me sugasse. É como se toda a minha energia fosse tirada naquela relação sexual. Né? E quem conhece um pouquinho de sexologia sabe que assim, é justamente ao contrário. Né? A mulher, em um relacionamento normal, quando a mulher faz sexo, a mulher é energizada e o homem é que fica cansado. Mas nesse relacionamento com o narcisista é o contrário. A mulher que vai perdendo as forças e o homem que, de alguma forma, ele vai se energizando, tá? Uma falou toda vez que ficava doente de infecções urinárias, né? Todas as vezes que tinha relacionamento com ele, tinha infecções urinárias. Eu achava que era porque era a idade, eu estava na menopausa. Mas não, gente. Ela realmente ficava doente e muitas vezes de cama, tá? Então, esses são alguns relatos que eu trouxe para mostrar que a sexualidade tem muito a ver com espiritualidade. Todas as religiões falam isso, todas as religiões. E a religião judaica cristã também fala, né? Quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 6,16, que ele diz assim, tu não sabes se tu fizer sexo com uma prostituta, tu serás uma só carne com ela? Então, quando eu sou uma só carne com alguém, tudo que é desse alguém passa para mim. Que a gente gosta e que a gente não gosta, inclusive os demônios, né? Tudo de bom passa, mas também tudo de ruim também passa. Nós vamos dividir aquele ambiente ali, que alguns chamam energético, que alguns chamam sistema, os terapeutas familiares chamam sistema, né? A gente vai dividir
o sistema com aquela pessoa, o ambiente com aquela pessoa. O ambiente físico, o ambiente emocional e o ambiente espiritual. Tá? Então, essa aqui eu achei maravilhosa, essa história aqui. Essa mulher, ela estava fazendo sexo com o marido dela, era casada com ele, e ela sentiu um cheiro ruim. E ela foi ver de onde vinha esse cheiro ruim. E aí, ela pegou, na hora do sexo, ela viu que o cheiro ruim estava vindo da vagina dela. Na hora do sexo. E aí ela se apavorou, porque era um cheiro de coisa podre. Cheiro de coisa podre. E de carne podre. E ela disse, é um cheiro de coisa que estava podre há muito tempo. E não podia ser, porque eu sou uma pessoa que cuido muito dessa minha parte ginecológica. E aí eu não estava antes, foi na hora da relação sexual. Ela até se apavorou e tal. E ela disse que depois que passou 2, 3 dias, esse cheiro sumiu, esse cheiro nunca mais voltou. Tá? Então mostra que a relação sexual tem muito a ver com a espiritualidade. E se a gente for se aprofundar mais, a gente vai ver o quanto tem a ver. Então, alguém escreveu alguma coisa aqui, deixa eu ler aqui. Que triste, meu Deus, eu amava tanto. É a Lourdes, tá? A Lourdes Barreto, ela diz, que triste, meu Deus, eu amava tanto. E agora sim, minha ficha caindo um pouco a cada dia. Suas revelações estão sendo muito fortes. Ah, Lourdes. O que é que eu posso dizer a você, Lourdes? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, toda vez que a verdade é falada, Lourdes, a gente é liberta. Tem uma parte da gente que fica feliz por ser liberta. E tem uma parte que nos entristece muito, né? Porque, afinal de contas, era o homem que a gente amava, era a pessoa que estava do nosso lado. Então, assim, Lourdes, tem... As mulheres do mundo falam uma coisa, todas somos família, todas somos... Aqui a gente vai falar assim para você, todas nós somos Lourdes Barreto, tá? Então, assim, a gente entende o seu sofrimento, porque todas nós somos você. Quer falar alguma coisa, pastora? Fale aí. Amém, minhas irmãs, Ivânia. Meus irmãos também, tem muito homem entrando aí, eu não sei se fica, né? Eu sei que entra aí, dá um oizinho e vai embora. Mas eu penso assim, nós não estamos aqui só para falar do contexto sexual e espiritual dentro do relacionamento abusivo com o narcisista. Nós precisamos de entender que sexo é algo extremamente espiritual, né? E Deus criou o sexo e ele fez para ser bom, para ser puro, para ser prazeroso, para ser perfeito, dentro do relacionamento sexual do casamento. Né? Então, muitas das vezes a gente vai ver essa questão da espiritualidade ficar muito forte e ter acesso a demônios dentro do sexo casual, dentro do adultério, da traição e nos relacionamentos abusivos com narcisistas. Então, o que a gente pode dizer sobre o sexo? Que Deus cria, né? Faz tudo maravilhoso, né? Mas aí nós sabemos que dentro da área de libertação a gente está lidando com quem? Com o pai da mentira, né? Com o engano, né? É um terreno muito fértil para ele trabalhar essa área sexual. Ele trabalha lá desde o começo, né? Da nossa formação, trabalha na vida dos nossos pais, dos nossos antepassados, para vir já desconstruindo tudo, até nós chegarmos aqui nesse século 21, né? E ver como é que está a situação dos relacionamentos, né? Completamente desestruturadas, famílias, uma bagunça generalizada, as pessoas não entendem da sua identidade sexual, né? Estão buscando auxílio de alguém para definir algo que já foi definido por Deus, lá desde o Éden, quando ele cria lá um macho e uma fêmea. E quando Deus faz o sexo, ele cria lá a mulher e ele cria o homem, né, com suas partes genitais, e dentro das partes genitais, todas as terminações lá no pênis, né, na vagina, para aquele homem e aquela mulher sentir prazer. Então vem a igreja, muitas das vezes a católica, e fala que o sexo é pecado, né, que o sexo foi feito só para multiplicar, né, só para gerar filhos. Não, Deus não fez. Se fosse assim, ele não teria colocado lá nos órgãos do homem, nos órgãos da mulher, o prazer.
E ele não teria dito que o Éden é um lugar de prazer, um lugar de delícias. Na realidade, foi um presente que Deus deu para nós, um mimo, né? Uma coisa assim maravilhosa que Deus fez, né, para um homem e uma mulher ali presentear um ao outro diariamente. E algo interessante acontece também dentro do relacionamento abusivo com o narcisista, que muitos deles gostam sim de sexo, né? Como a Vânia disse. Mas eles fazem o tratamento de silêncio, né? Eles fazem o tratamento ali para... É uma forma de abuso com a vítima, negando o sexo. Então, tem mulher que é casada por anos e não tem relacionamento sexual com aquele homem. Aquele homem só dá o sexo para ela como forma de barganha, né? A própria palavra diz que o corpo da mulher é do marido e o do marido é da esposa. Eles devem usufruir mutuamente desse corpo, né? Porque quando a gente faz essa tal da moeda de troca, aí a gente se torna prostituta e prostituto. Quem cobra para transar, quem cobra para fazer sexo, é prostituta e prostituta. Tem uma paga ali para aquilo. E quando a gente está dentro de um relacionamento, num casamento, né, exclusivo e de fidelidade, o que é que Deus quer que a pessoa faça? Que ele ofereça, que ele dê ali prazer, dê alegria no sexo para o seu esposo, para a sua esposa. E muitas das vezes isso não vai acontecer dentro do relacionamento abusivo com o narcisista. Ele vai negar sexo, ele vai fazer tratamento, né, sexual, se eu posso dizer assim, né, de silêncio para sua esposa e vice-versa, porque a mulher também, né, foi nos ensinada a usar a nossa parte do meio das pernas, né, para ganhar alguma coisa. Então, até a mulher cristã, às vezes, ela vai usar ali o órgão genital dela para prender o marido, né, para humilhar o marido, para fazer algo contra o marido, usando a sua própria genitália, que Deus criou para ela fazer ali com o marido dela. Algo interessante acontece lá em Israel. Eu estudando e vi que as pessoas falavam o seguinte, que quando vão nos banheiros lá de Israel, tem um banheiro assim, muito específico para o homem, e chega lá, o homem ele tem que lavar as mãos antes de colocar a mão no pênis. Porque o órgão que Deus falou da circuncisão, né, é algo extremamente espiritual. Então, o homem não lava a mão depois de fazer as necessidades, ele lava a mão antes para tocar no pênis dele. Porque é algo espiritual, é algo que traz a fertilidade, é algo que entrega o sêmen, né, ali para a esposa gerar filho. E então, é tremendo, né? E quando fala também na palavra de Deus, que quando eles faziam juramento, os patriarcas, falavam assim, olha, colocava a mão na coxa, né? Debaixo da coxa. Ele não estava falando debaixo da coxa, era a mão no pênis. Era um juramento que era feito ali, né? Então, hoje a gente faz um juramento de casamento, a gente usa a Bíblia, né? Lá eles colocavam a mão no pênis. Olha o quanto que Deus entende que o sexo é algo que ele criou, que não é algo sujo, que não é algo ruim, que é algo natural, principalmente para os judeus, e para nós hoje, e desde o começo da humanidade, pode ser uma bênção e pode ser uma maldição. Pode ser algo extremamente que vai trazer alegria para a família e pode também trazer uma desgraça para a família. Pode desgraçar uma família. Um sexo feito fora do propósito de Deus. Um sexo feito sem estar dentro do laço do casamento. Né? Quantos de nós, aí, se a gente for fazer uma porcentagem de filhos que são filhos bastardos, né? Porque o pai ou a mãe resolveu ter um relacionamento de adultério, resolveu ter um relacionamento sexual. Os filhos do carnaval, né? Os filhos da balada, os filhos do funk, né? Os filhos da nossa época lá, eram os filhos do rock, né? Os filhos das baladas que tinha naquela época, né? E por isso que nós estamos aqui, né? É aquela coisa, aquele sexo casual, é aquele sexo sem compromisso. Então,
dentro dos relacionamentos abusivos, a gente tem que entender isso também, que é algo extremamente espiritual, por isso que a Vânia citou aí, né, o olho muda, quantas mulheres vê quando está tendo um relacionamento sexual, vê o demônio, né, às vezes vê ali uma pessoa transvestida de mulher, porque o narcisista ele tem um grande problema na vida dele. Ele carrega uma ferida na alma dele, que ele não entende da sua sexualidade. Né? Pode ter sido por um abuso sexual que ele teve, né? Alguma coisa, um trauma que pode ter acontecido na vida desse narcisista, uma vida ali do ambiente que ele já vê o pai ou a mãe, né? Veio de um casamento disfuncional, né? Um fruto de um adultério, ou o pai e a mãe vivem uma vida de prostituição dentro do relacionamento, com a pornografia, com a masturbação. O que esse menino vai aprender? O que essa menina vai aprender? Vai reproduzir, vai fazer as mesmas coisas. Então ele vai carregar para a vida dele que isso é uma forma natural de sentir prazer, né? Na masturbação, na pornografia. E aí ele vai chegar na sua vida adulta, ele não vai ter entendimento da sua identidade sexual. Por isso tem tanta gente indo para os psicólogos, psiquiatras, querendo uma resposta, né? As feministas começaram lá com Karl Marx, com a ideia de Karl Marx, depois as feministas vieram e geraram essa questão aí da definição de gênero, que o menino precisa de saber se ele é menino e a menina precisa de saber se é menina. Então, vamos ser bem sinceros, o mal cooperou para destruir com a família, né? O mal cooperou para destruir o princípio, aquilo que Deus fez como puro, como saudável, como perfeito, para dar prazer para a esposa, dar prazer para o marido. Então, esse menino e essa menina já vem lá da origem, né? Esse narcisista já vem lá da origem, sofrendo, carregando essas coisas espirituais, carregando essas coisas emocionais. Chega na família, né, bagunçada, disfuncional, aí que ele não vai entender mesmo. E aí chega na vida adulta, o que ele tem para oferecer? Aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele recebeu, aquilo que vem geneticamente, espiritualmente, emocionalmente na vida dele enquanto ele é criança. Enquanto ele é adulto, ele vai reproduzir tudo aquilo que muitas das vezes é ruim para a mulher que passa num relacionamento abusivo, né? Você, muitas das vezes, tem um relacionamento com um homem que ele prefere a pornografia do que você. Ele prefere a masturbação do que você. Né? Ele acha que o sexo tem que ser com violência. Né? Ele não entende que não é assim que não deve fazer. E mesmo, não se escandalize, mesmo dentro da igreja, há uma porcentagem muito grande, de 70% dos homens serem usuários de pornografia, usarem, né, como manobra sexual, se eu posso dizer, a masturbação, né? E estão aí dentro da igreja fazendo mal para essa mulher também está fazendo mal para esse homem, que a gente pensa assim, não, que é só homem, né, que tem problema com a sua sexualidade. Não, as mulheres narcisistas também têm problema com a sua sexualidade. Hoje a mulher, depois das palavrinhas mágicas que foram ensinadas para elas, que meu corpo é minha regra, elas acham que elas têm direito de fazer o que elas quiserem com o corpo dela. Então, hoje em dia, se transa com qualquer um, né? Eu tenho o direito de fazer o sexo casual com o que eu quiser. Não entendendo essa pessoa que o sexo é algo extremamente... que causa essa energia que a Vânia falou aí, né? Tanto vai trazer energia boa como energia ruim. E outra coisa, abre portas espirituais, abre legalidades para demônios entrar na vida dessa pessoa. Outra coisa que eu quero falar aqui para me passar para a Vânia, muitas vezes você está dentro do relacionamento, você nem tem um relacionamento com um narcisista. Você não tem um relacionamento com uma narcisista, você está dentro de um relacionamento, está passando por situações, você está tentando entender a situação, de repente essa pessoa não tem traços de narcisista, né? Ela pode ter vários outros problemas, menos o narcisismo. E dentro dessa situação aí sexual, às vezes a mulher tem essa ojeriza do homem, né? O homem tem uma ojeriza da mulher. Vamos pensar que isso acontece também espiritualmente falando.
De repente a vida da pessoa está amarrada. Alguém ganhou para amarrar a vida dessa mulher. Alguém ganhou para amarrar a vida desse homem. Uma pombagira lá foi amarrou, né? Ganhou lá por alguém do passado, ou algum relacionamento, né? Ou alguma pessoa que se encantou com aquele pastor, se encantou com aquela pastora, amarrou aquelas pessoas no reino do espírito, e aquele homem não consegue ter prazer com a esposa dele, aquela mulher não consegue ter prazer com o esposo dela, né? Tem ojeriza, né? Tem nojo. Então esse é o papel do diabo. Nesse momento aí, usar a arma principal dentro do casamento contra o próprio casal, né? Fazendo com que aquela pessoa perca o desejo, não queira mais ficar dentro daquele relacionamento. E aí a gente tem que ter cuidado, porque tem muita gente aí dizendo que é casamento abusivo, mas o problema não é o marido que é abusivo, é a mulher que quer viver uma realidade que ela não pode viver mais, que ela é casada. Tá me entendendo aí? Às vezes ela quer viver como solteira e ela acha que o marido dela é abusivo porque falou para ela que ela não pode vestir mais shortinho. Né? O marido falou para ela que ela não pode mais dançar de sutiã em calcinha no TikTok. Que ela não pode mais, né, ficar sensualizando. Porque o marido, ele tem ciúme do carro, ele não vai ter ciúme da esposa dele, a não ser que ele seja um banana. A não ser que ele seja um panaca. Que ele seja um emasculado da vida, que quem manda na vida dele é a mulher. Então você não pode dizer que o seu marido está sendo abusivo por ele querer proteger você. Por ele estar querendo falar na sua vida. Eu vi nos grupos, eu vejo direto, alguém soltando uma conversinha dessa. Não, porque ele é abusivo porque ele não permite que eu use shortinho. Ele é abusivo porque ele não quer deixar eu ir para balada. Ele é abusivo por causa disso. Não, você está errada. Você está numa realidade que não é do casamento. Você tem que ser solteira. Tem que viver sua vida, então, como solteira. Não é? E da mesma forma o homem. Está achando que a mulher o homem é abusivo, né? A mulher está achando que o homem é abusivo, o homem está achando que a mulher é abusiva. Mas ele está fazendo tudo completamente contrário, né, do que diz a palavra de Deus. Então a gente tem que colocar coisas no lugar certo, ter o entendimento, ter a revelação. Por isso que a gente costuma dizer que, além da ciência, a gente usa a intuição. E quem dá intuição para nós é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vai mostrar o que é e o que não é. Até hoje eu aprendo, né? Tenho certeza que a Vânia aí, depois do relacionamento dela abusivo, ela está aprendendo. Outro dia eu estou aprendendo algo. Cada dia eu vejo algo. Falo, Jesus, olha, igualzinho, né? Que aconteceu comigo. Então eu vou entendendo que realmente eu passei por um relacionamento abusivo com um narcisista. Não foi uma mera pessoa que passou na minha vida, não. Não, foi eu diagnostiquei por todos os traços que são explicados aí nos vídeos, quando você faz educação. Os próprios terapeutas ensinam quais são os traços, e a gente entende que aquela pessoa ela tem um transtorno de personalidade narcisista. Então você precisa de entender, de repente você está perdendo seu casamento, perdendo a sua família. Eu não posso deixar de falar isso aqui hoje. O Espírito Santo me incomodou essa madrugada. De repente você está perdendo seu casamento, perdendo a sua família, achando que o seu marido é um abusivo, achando que a sua esposa é uma abusiva, por você não entender o que é certo ou errado, ou não querer entender. Principalmente se você é um cristão, uma mulher de Deus, um homem de Deus. Vai para a Bíblia, vai para a palavra de Deus, porque o mundo está querendo nos confundir, o mundo está querendo dizer o completamente contrário daquilo que nós devemos viver, dentro de um relacionamento. Então, se realmente você está vivendo um relacionamento abusivo, você tem aí a possibilidade de sair, a possibilidade de fazer pedra cinza até dentro de casa, mas se você não está vivendo um relacionamento abusivo, busque a presença de Deus, é óbvio, né? A primeira pessoa que você vai buscar, busque a ajuda de alguém, se necessário até de um terapeuta familiar, sistêmico, aí como a Vânia, para te ajudar aí no seu relacionamento. É uma coisa que eu costumo dizer, eu não vou falar nunca para ninguém se divorciar. Pode me procurar aí querendo uma resposta para mim, falando, olha, Zandernay, você me dá aí a resposta para me divorciar. Não vou falar isso, porque eu vou pecar, né? Eu não posso falar isso, porque eu acho que é uma coisa muito séria, o casamento, muito sério. Hoje a gente está sofrendo as consequências por causa do divórcio.
Estávamos lá com uma situação muito difícil, mas várias coisas ocasionaram que fez que eu chegasse no divórcio. Né? E legalmente, espiritualmente, Deus me permitiu que isso acontecesse. Mas tem muita gente aí que está metendo os pés pelas mãos. Me entenda espiritualmente o que eu estou falando. Eu não tô falando de mim mesmo, eu estou falando da parte do Espírito Santo de Deus. Você está metendo os pés pelas mãos. Você está fazendo algo, você está querendo dizer que é uma coisa e não é isso. Então, Deus, de repente, está te dando a resposta para algo hoje, para você mudar a sua vida sentimental. Restaurar a sua casa, restaurar a sua família. Porque, querendo ou não, sendo um relacionamento abusivo, sendo um relacionamento com narcisista ou não, o papel do diabo é destruir a família. É destruir a família. E se ele usa esse homem, se ele usa essa mulher, né, a gente tem que ter esse entendimento. Eu creio que muitas pessoas da ciência vão ouvir isso aqui e vão rir da minha cara, né? Falar, você é louca, né, Jandernay? Tá ensinando as irmãs aí a ficar com os abusadores. Não, porque de repente a pessoa não está discernindo que realmente é um abusador, é uma abusadora, né? Amém? Ela estava falando aí, pastora Jandernay, porque parece que virou moda, né? Vira meio que moda. Ah, eu estou num relacionamento abusivo, eu estou num relacionamento abusivo. Mas assim, primeiro veja se realmente o seu relacionamento é abusivo ou não. Ou se você está passando por algum problema conjugal, porque às vezes é apenas a pessoa está passando por problemas conjugais. Então, assim, eu me lembro que quando eu me formei, né, em terapia de família, eu achava que todo casamento tinha solução. Todo casamento tinha solução. E era com isso que eu sempre trabalhei, com a solução de todos os casamentos. Mas depois, né, de viver um relacionamento abusivo e de aprender o que é um relacionamento abusivo, não, peraí. Tem alguns casamentos que não tem solução, tá? E como a pastora Jandernay falou agora, de casamento, eu não estava nem pensando em fazer isso, viu, gente? Mas eu vou fazer. Veja só, gente, o que é a conjugalidade? São dois indivíduos, tá? Um homem e a mulher, dois indivíduos separadamente. Aí eu caso, formo a conjugalidade. Dentro daqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui dentro, tá? Esse lado onde tem interseção é matemática. Onde tem interseção, aqui, tá? Tá o casamento. Aqui fica os filhos, aqui fica tudo que é dos dois, está na interseção. Então, o ministério, tudo que os dois fazem juntos, tá? Aqui fica o pessoal de cada um, a profissão, as coisas que são pessoais, o estudo, a identidade, né? Quem eu sou em Deus, aqui fica a minha parte, né? E aqui fica a parte dele, vamos botar. E no meio aqui tem interseção, tá? Então eu pensava o seguinte, que qualquer pessoa poderia fazer isso com outro. Qualquer pessoa poderia formar uma conjugalidade. Essa parte do meio que é a interseção é a conjugalidade do casal. Só que aí eu descobri as duras penas, como dizia lá a minha avó, que tem pessoas que não conseguem fazer isso. Então, no relacionamento abusivo, fica a mulher de um lado, ou o homem, né, a pessoa que não é abusiva, fica tentando fazer interseção e o outro fica saindo. E uma das formas da pessoa fazer isso é sexo. Porque sexo também aqui está no meio, pertence ao casal, né? Então, quando o homem ou a mulher se nega a fazer sexo, ela fica na individualidade ou ele fica na individualidade dele, mais essa interseção. Então, o sexo é fundamental para os relacionamentos. Só que como ter uma vida sexual plena com a pessoa, veja só, o homem que ele é narcisista, ele é misógino, ele odeia mulher. Quando ele odeia a mulher, lá no fundo, no íntimo dele, ele odeia a mulher. Então, ele tem uma, como é que eu posso dizer, que é uma confusão de identidade muito grande. Que pode ter vindo lá da sua infância, que pode ter vindo pelo abuso, que pode ter vindo pela forma que o pai tratava a mãe, e ele está repetindo esse padrão de relacionamento, né? Então, assim, mas ele é totalmente misógino. Ele odeia a mulher, tá? E aí, uma forma de punir a mulher é através de quê? Não faço sexo com você. Eu não lhe satisfaço, né? Principalmente quando a mulher mais assim, tem mulher que gosta mais, tem mulheres que gostam menos, né? E aí é uma forma dele punir é não fazer sexo. E entre outras coisas, ou faz por obrigação, ou faz assim, mas mostra que está fazendo, mas que não está interessado naquilo.
Então, assim, o narcisista homem, ele é misógino. Algumas mulheres, narcisistas mulheres, são misóginas também. Mas lá dentro da narcisista mulher, que tem um relacionamento com o homem, né? Ela tem uma raiva do homem muito grande. E também pode ser vindo lá da infância, porque o pai abandonou, ou porque sofreu abuso sexual. Gente, é a mesma coisa. Ou o pai abandonou, ou sofreu abuso sexual, ou todas as figuras masculinas abusaram dela de alguma forma. Então ela vai dizer, já que eu fui abusada de todas as formas por homens, eu vou abusar também. E aí ela se torna uma abusadora. No relacionamento normal, já que surgiu essa história de que é normal e que não é normal, um vai construir para o outro, um faz um. Cada um coloca o tijolo, sabe? Cada um coloca o tijolo para construir. E no relacionamento abusivo, não. Mas que você tem que construir, essa pessoa vai destruir. E uma das formas dessa pessoa destruir, e que está aqui dentro da interseção, gente, aqui, ó, é o sexo. O homem ou a mulher se envolve com pornografia e não quer ter relação sexual. Então, ó, não há casamento, tá? Então, o homem ele se nega ou a mulher se nega a ter relação sexual. Não há casamento. Há indivíduos que estão juntos. Eu atendi casos que a pessoa está há 2, 3 anos sem ter relação sexual. Não tem isso aqui. A pessoa está junto, a pessoa mora junto, mas não é um casal. Não tem conjugalidade formada. Então, assim, eu sei que muitas pessoas vão assistir, né, e vai dizer, Vânia, eu estou nessa situação aí, eu não tenho conjugalidade formada porque meu marido, ele não quer fazer sexo comigo, ou minha esposa não quer fazer sexo comigo. Porque o que a gente tem que entender é que tem gente que está na guerra ainda, que ainda está casada, ainda está na guerra. E como a pastora Jondernay falou, ela não está aqui, né, para mandar ninguém se separar, muito menos eu. Né? Assim, como eu sempre digo, a vida é sua e você que vai tomar as decisões. Minha única missão com as mulheres que ainda estão casadas é fortalecer elas. É tirar elas daquela dissonância cognitiva de não estar entendendo o que está dentro do relacionamento, o que está acontecendo, para ela entender o que está acontecendo, para ela poder lidar com essa situação, para ela não enlouquecer. Porque estar dentro de um relacionamento abusivo é enlouquecedor. É enlouquecedor, né? Por mais que você queira chamar o outro para a relação, por mais que você queira formar uma conjugalidade, você não consegue. Você não consegue porque o outro está sempre se afastando. E entre as mulheres que eu atendo também, que está no contato zero, o que eu faço? Eu faço ela fortalecer o eu dela em individualidade. A mesma coisa. Com a diferença que ela está no pós-guerra. Ela só tem... É tão difícil quanto, gente. É muito difícil estar casada, como eu falei essa semana. E é muito difícil estar divorciada. Os dois é muito difícil, só que são batalhas diferentes. Quando você está dentro do casamento, você está lutando com ele. É com ele que você luta. Quando você está fora do casamento, você luta com você mesma. É com a gente que a gente luta. Mas, assim, como eu sempre digo, essa decisão não cabe a mim. Cada um tem a sua forma de pensar, cada um tem o seu casamento, cada um é uma identidade. E já que foi para esse lado, né, pastor? Eu não estava nem pensando em falar sobre conjugalidade, né? Mas eu entendi o seguinte, que eu me lembro que o meu TCC, trabalho de conclusão de curso, foi como construir uma conjugalidade saudável. Porque eu pensei, na minha santa inocência, que qualquer casal poderia construir uma conjugalidade saudável. Qualquer casal. Ele só precisava ser ajudado um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e eles iam fazer isso aqui, ficar forte. Esse vínculo do meio fica forte, né? Seria uma conjugalidade forte. Mas aí, depois de alguns anos, mais ou menos 10 anos, eu entendi que tem casais que não vai poder fazer isso, porque uma das pessoas de um relacionamento é narcisista. E o que é um narcisista? Ele só olha para ele. É só as dores dele, é só a vida dele, só interessa ele. Nada mais interessa, a família não interessa, só interessa ele. Não interessa os filhos, né? É uma relação sempre de manipulação. Então, não tem como ter um relacionamento saudável com um narcisista. Isso é um fato. Não tem como. Não tem como você vir para mim e dizer, Vânia,
já que você é terapeuta de casal, me ajuda a eu transformar esse meu casamento numa bênção, gente. Não tem como eu fazer isso. Porque eu posso ajudar você a se fortalecer, para você se entender porque você continua nesse casamento, para você entender os seus sentimentos, para você entender por que ele se trata dessa forma ou de outra. Mas, assim, transformar maldição em bênção, eu não tenho como fazer isso. Vai ser sempre maldição, entendeu? É só você aprender a lidar melhor com a situação. Mas não é que o teu casamento, que se você está casado com narcisista, com narcopata, com sociopata, com psicopata, não tem como esse casamento se transformar. Sabe por quê? Porque para que a gente se transforme, a gente precisa mudar, a gente precisa se arrepender. E o narcisista, ele sempre bate no mesmo ponto. Ele não se arrepende. Ele não se arrepende. Então, assim, ele sempre repete o mesmo erro. Então, num relacionamento normal, você vai dizer, mas eu quero fazer sexo com você. E ele pode dizer, eu tô cansado e tal. Mas depois ele vai vir, vai fazer sexo com você, ou vai fazer, ou uma mulher, né, vai fazer sexo com o marido. Enfim, mas o narcisista, ele não se arrepende, ele não muda, ele não vê que ele tem problemas. Então, não tem como ter uma conjugalidade nesse casamento, tá? Então, como sai de sexualidade, né, pastor, depois para conjugalidade. Mas tá tudo dentro do mesmo pacote aí, porque tudo é casamento, tudo é relacionamento. Então, assim, é muito difícil realmente a relação sexual com o narcisista, é muito difícil a espiritualidade com o narcisista. Por quê? Espiritualmente, ele vem muito carregado de trevas. Ele está muito nas trevas. São pessoas que estão muito nas trevas, eles são muito negativos, são muito. Ele está sempre prejudicando o outro, tem inveja patológica do outro. Gente, se eu tenho inveja, qual é o espírito que eu vou atrair? É o espírito de luz? É o Espírito Santo que vem para mim? Não, gente, é demônio, eu estou vibrando, né, nas trevas. Por isso que Paulo fala, eu digo, pensar nas coisas boas. Então, assim, infelizmente, né, não tem como eu dizer para você, a Lourdes estava aí, que deixou, né, o testemunho dela, não tem como eu dizer para você, a Lourdes, se realmente seu marido for narcisista ou narcopata, ele vai se transformar, ele não vai. Ele não vai. Mas se ele for para terapia, ele não vai. Porque ele está ali só para manipular o terapeuta, mas ele não está ali para se tratar, para se cuidar e para enxergar quem ele é, tá, gente? Então, assim como a pastora falou, realmente a sexualidade é algo que tem muito a ver com o espiritual, muito a ver, muito a ver. Tem tanto a ver que os cultos lá no Antigo Testamento, aqueles cultos que era lá para Baal, Pastarote, na verdade, o que eram aqueles cultos? Era bebida e sexo. Sexo, todo mundo fazia sexo com todo mundo. Então, era o culto a esses deuses. Então, quando você vê na Bíblia, Deus da fertilidade, era todo mundo fazer sexo, todo mundo era uma verdadeira orgia sexual. Então, infelizmente, os narcisistas têm isso dentro deles, eles têm essa sexualidade muito distorcida, eles são viciados em pornografias, elas também, são viciados no adultério, são viciados em traições, então, assim, não tem como andar em luz com eles, né? E aí, ele só traz as trevas para a vida dele, tá? Acaba trazendo para a vida do parceiro. Né? Então, a gente tem que ter essa visão, a gente é cristão, tem que ter a visão que não é só estar na igreja, né? Essa semana, eu atendi uma pessoa e ela falou assim, Vânia, a minha sobrinha fica assim, preocupada, porque eu já tô, meu marido já é convertido há 20 anos e ele não muda. E toda vez que o pastor vai orar por ele, ele ainda se endemonia, Vânia. Ele tem 20 anos. E aí ela conversando comigo, né? Ela fez, Vânia, minha sobrinha é psicóloga, a sobrinha dela é psicóloga, né? Não consegue entender. E aí eu olhei assim para ela, né? E conversei com ela e disse, olha, existe aquela pessoa, o joio, que está lá dentro da igreja, que nunca se converteu e provavelmente nunca vai se converter, né? E existe o trigo, e lá dentro tem joio de trigo. E que acontece, e aí eu expliquei a ela aquela coisa lá da expulsão do demônio, que quem já trabalhou com libertação sabe, né? Que ele pode expulsar o demônio, mas quando ele dá a volta, o demônio entra de novo. Porque, assim, se expulsa o demônio, a pessoa vai lá pro zero de novo. E a pessoa vai lá atrás de novo. E a pessoa vai lá ver pornografia de novo. E o demônio vai e entra.
não, tem toda uma legalidade para estar ali. Então, a gente entender que eles vivem em trevas. Eu não posso dizer se seu marido é narcisista ou se ele deixa de ser narcisista. É você que vai fazer esse diagnóstico aí de acordo com tudo que você vai ver na internet. Mas o que eu posso dizer a você é o seguinte: tem como você... Eu estou casada há muitos anos e eu não consigo me ver longe desse ponto. Eu super entendo. Mas tem como você, pelo menos, amenizar danos. Então, a gente pode trabalhar com amenizar danos. Você me procura a pastora, tá? E a gente vai fazer esse atendimento. Quando eu não tenho condição de pagar, olha, gente, me procure. Né? A gente não faz aqui nada para receber. Aqui não tem Pix, né, pastora? Aqui a gente não tem Pix. E graças a Deus que nem Pix eu tenho. Mas assim, né, a gente faz um trabalho mesmo para que outras pessoas venham ser libertas. Tem uma coisa que eu gosto muito das pessoas que são libertas, que realmente se libertaram, ou estão, né, no processo de libertação. As pessoas que realmente se libertam, elas querem libertar em outras. Elas sempre voltam para libertar mais. Né? E as pessoas que estão tão presas em cativeiros, ou que não são libertas de verdade, quando a outra está tentando libertar, vai, deixa ela aí, deixa ela se virar, né? Mas quem é liberta sempre volta para libertar, tá bom, gente? Então a gente está aqui porque Deus deu uma bênção a gente e está nos curando e a gente quer todo mundo curado, né, pastora? Todo mundo curado, tá? Então me procura a pastora aí, não deixa de procurar não. Nossos atendimentos são gratuitos, né? Eu digo que eu faço um detox, né? Tem algumas pessoas que estão aqui que eu atendo, né? E aí eu faço um detox do relacionamento abusivo. Então, a pessoa que está no contato zero, eu faço um detox para ela se entender, saber por que entrou no relacionamento, e o que é que tem a ver isso lá com as gerações, o que é que tem a ver isso com a mãe, o que é que tem a ver isso com o pai, para que ela se entenda, para que ela se reconheça, para que ela entenda que ela tem entrado nesse relacionamento, tem muita coisa a ver com ela também, tem muita coisa a ver com ela, com as dores dela, com o passado dela. Então, assim, o que eu faço é que você se reconheça e que você olhe para você, tá bom? Então, se você estiver precisando de ajuda, fala com a pastora ou fala comigo, procura aí no grupo, né? Eu não sei se a Lourdes Barreto está no grupo, mas se tiver, entra aí no grupo do Face, me procura aí, Lourdes, para a gente fazer um caminho juntas, né? A gente, todo mundo andar de mão dada, né, pastora? Para ir juntas, né? A gente está aqui para isso. Eu me lembrei agora das curas de Jesus, né? E Jesus, ele se enchia, assim, o coração, a palavra fala que ele se enchia de compaixão, né? E olhava, ele não precisava disso, porque ele enxergava, ele tinha 2 olhos para que ele vai estar curando os outros, né? Mas o coração por essas pessoas que realmente estão precisando. E uma coisa eu digo a vocês que estão passando pelo atendimento, estão aqui, eu sei que algumas pessoas entraram, estão passando pelo atendimento, e algumas pessoas que vão ver o vídeo. Não pensem que essa libertação que vocês vão ter, essa cura emocional que vocês vão ter, como você queira chamar, essa volta à identidade que Deus lhe deu, como você queira chamar o processo, vai servir só para você. Porque se realmente você se libertar, você vai querer libertar muitas pessoas. Se realmente você se curar, você vai querer curar muitas pessoas. E a gente está aqui para isso, né, pastora? Pode falar, pastor. Como você estava dizendo, Vânia, não é que a gente foi para um outro lado, não é? Deus está nos conduzindo essa live, não é? Nós estamos aqui sendo conduzidos pelo Espírito Santo, nós estamos fluindo, né? E a gente tem que se lembrar que quando há uma união lá no Éden, em Gênesis, houve uma união de uma só carne. Se tornou uma só pessoa, né? Aquele homem e aquela mulher. E quando acontece isso, é usando a parte sexual, sim, que Deus está falando. Foi através do sexo, foi através do relacionamento de Adão e Eva que eles se tornaram uma só carne. Houve ali uma aliança de sangue. Quando teve ali a penetração e tudo mais, houve uma aliança ali. Então, o casamento, ele só é tido pela lei como casamento quando tem relacionamento sexual. Se a pessoa casa, ela lá no civil ou na igreja,
e o marido não ficou com a esposa, ou a esposa não ficou com o marido, ali não teve uma constituição legal de casamento. E da mesma forma a Bíblia ensina que o sexo é a constituição espiritual, emocional, né, legal daquele casamento. Então, por isso que o diabo ataca tanto o sexo. O diabo ataca tanto nessa área. E quanto ele potencializa essa área de um narcisista, de um homem narcisista, de uma mulher narcisista. Só quem teve experiência dentro do relacionamento com o narcisista entende. Quem está fora não vai entender. Porque às vezes nós vamos conversar sobre esse assunto, né, Vânia, com as pessoas não entendem. As pessoas falam assim, mas por isso que eu estou falando para você observar se realmente vocês estão tendo um relacionamento abusivo com o narcisista. Porque é completamente diferente de outro tipo de relacionamento. Eu tive um relacionamento antes desse relacionamento que eu tive de 9 anos com um narcisista. E completamente diferente. Completamente diferente. Em todas as situações. Então, aponta, o que a Vânia falou, aponta completamente para as trevas. Então, você vive em densas trevas. Dá para cortar lá as trevas que você vive. Né, dentro desse relacionamento chamado casamento. Aí a gente fica escandalizado, né? Porque a gente viveu um relacionamento abusivo dentro da igreja. A gente viveu um relacionamento abusivo no sagrado, né? No santo. A gente viveu um relacionamento abusivo dentro da denominação ou da demonização, né? Porque tem muito aí que é demonização, né? A gente vive esse relacionamento abusivo lá dentro. Às vezes, vai para a igreja de dia, né? No finalzinho do dia, volta para casa à noite e volta à farsa novamente, né? Coloca a máscara, tira a máscara lá de mulher feliz, de homem feliz lá dentro do casamento, dentro da igreja, para todo mundo ver. Por isso que as pessoas não entendem. As pessoas vão pensar, uai, mas que trem esquisito é esse? Lá na igreja ele estava sorrindo? Lá na igreja ele estava sorrindo? Por isso que eu falo também que o narcisista religioso, ele é pior, porque todos os outros narcisistas. Porque ele se esconde através da Bíblia. Ele se esconde através de Deus. Ele usa Deus, sabe? De certa forma, ele usa Deus. Ele usa as coisas de Deus para enganar as pessoas, para usufruir algo das pessoas, para tirar algo das pessoas. E aí você vai ver aí um tanto de notícia, né? De pastores que usaram essa coisa maravilhosa que Deus deu aí, como Abraão fez lá, né? Ficando com uma mulher que não era dele, que não era Sara, ele fica com H, e tem um menino lá que chama, que eu esqueci o nome dele, o filho de Abraão. Esqueci o nome do abençoado. Ismael. E Ismael viveu a vida inteira dele no deserto. Então, o que é que uma pessoa que vive nesse ambiente aí de trevas, que fala que é pastor, que fala que é homem de Deus, que fala que é mulher de Deus, está fazendo na família dele? Ele está destruindo a família dele. Ele está destruindo alguém que ele vai ter, que ele vai gerar. Então, Ismael viveu a vida inteira dele no deserto. O que tem no deserto? O deserto tem sol causticante de dia e frio à noite. Não tem provisão no deserto. É um lugar de tristeza e solidão, né? Então, a pessoa vai gerar isso. Davi, por causa dessa questão de ter um relacionamento fora do propósito de Deus, ele se relaciona com Batseba e o primeiro filho dele morre. Então, quer dizer que o útero de Batseba era um útero, se tornou um útero de morte, se tornou um cemitério. O menino, o primeiro filho que eles têm lá, morre. Porque é assim o relacionamento, fora do propósito de Deus, inclusive com o narcisista. É um relacionamento maldito, é um relacionamento amaldiçoado, amaldiçoa os filhos, amaldiçoa as próximas gerações, até a terceira, quarta geração de maldição. Porque esse homem que se diz de Deus, mas na realidade ele é um narcisista, ele está usando o sexo para ser feliz a qualquer preço, né? Eu vi um pastor aí que é muito conhecido na mídia, e teve um outro pastor que denunciou o pecado dele de adultério. E falou que ele estava adulterando e tal, ele ficou bravo, foi para a mídia, quis desmascarar esse pastor que estava denunciando ele e tal.
Dito e feito. A moça simplesmente apareceu com a barriga. A menina do louvor da igreja dele, de uma mega igreja aqui do Brasil, apareceu com a barriga. Então ele foi desmascarado, como vários pastores aí que você acha que é homem de Deus, mas é um narcisista, tem sim traços de narcisismo na vida dele, né? Porque ele está usando aí o sagrado, ele está usando as coisas de Deus, usando o sexo que ele fez, que Deus fez para ele conduzir a vida dele dentro do relacionamento. Provérbios 5:15 diz assim: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do seu poço. Deus estava falando, olha, você vai beber da sua cisterna, da sua casa. Você vai se relacionar, você vai jogar água, você vai jogar semente, você vai cuidar do seu jardim. Mas esses homens aí que estão contaminados pelo narcisismo, essas mulheres que estão contaminadas pelo narcisismo, o que eles fazem? Vão usar o sexo para destruir as próximas gerações. E aí você vai me falar, tanto de gente que tem narcisista. Muita. Em todo lugar da sociedade tem narcisista, não é só dentro da igreja, né? Em todo lugar tem narcisista. Por quê? Essas pessoas estão gerando narcisistas. Estão criando filhos narcisistas. Estão filhos bastardos, filho de prostituição, filho de adultério, né? Filho de família disfuncional. Estão criando aí, estão produzindo, né? Estão multiplicando aí os narcisistas no mundo. Para continuar destruindo mulheres, para continuar destruindo homens. Então, a gente tem que ter cuidado com essa questão do sexo, porque o Senhor também disse que o sexo seja venerado o matrimônio. E a gente deve, quando fala de veneração, fala de quê? De adoração. Deus dá o símbolo que ele é o noivo, nós somos a noiva. Então, a nossa veneração é por Deus. Então, é algo extremamente espiritual o sexo. O matrimônio, casamento, quando fala de casamento, fala de sexo. Só há constituição de casamento através do sexo. Deus está falando, precisa ser venerado, adorado aquele casamento. E aí o homem abre a legalidade para os demônios entrar quando ele pratica o adultério, quando ele pratica pornografia, quando ele pratica masturbação. E da mesma forma a mulher narcisista abre a porta da legalidade para o diabo entrar através do sexo, através da pornografia, através da prostituição, através do adultério. Todas essas práticas ilícitas são porta de legalidade para o diabo entrar dentro de qualquer casamento, mesmo se ele não seja ali um casamento abusivo, um relacionamento com um narcisista. Se a pessoa ir à porta da legalidade, o diabo vai entrar. O mundo é um terreno fértil. Aquilo que o homem plantar, você vai colher. O mundo espiritual também. Aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Então, tá plantando adultério, meu querido, minha querida, pode esperar que vai vir as consequências. Deus não se zomba, né? Nós não podemos achar que a gente zomba de Deus. A gente pode zombar da mulher que a gente está vivendo, pode zombar do homem que a gente está vivendo, mas de Deus a gente não zomba. A gente vai colher as consequências terríveis desse relacionamento que precisa de ser exclusivo e precisa de ser ali monogâmico, que precisa de ser fiel, que precisa de ser puro, que precisa de ser perfeito, e a gente não quer viver dentro desses padrões, né? A gente abre a legalidade para o diabo entrar na nossa vida e fazer a festa. Então, por isso que muitos hoje, você acha que nunca ouviu tanto falar sobre relacionamento abusivo. Tem dia, Vânia, que eu fico chateada. Eu falo, meu Deus, que eu não quero ouvir esse trem de narcisista mais. Eu já estou chateada, Jesus. Eu estou por aqui com esse negócio de narcisista. Ai, meu pai do céu, eu estou estressada, que eu não quero... não, Deus, eu não quero mexer com esse negócio, não. Esse negócio não ficar demais. Nossa, toda hora esse negócio de relacionamento abusivo. Ai, né? Mas é uma realidade. É uma realidade muito grande que nós estamos vivendo aí. E, infelizmente para nós, né, Vânia? Nós passamos por isso aí, mas glória a Deus, está servindo para alguma coisa hoje, né? Está servindo aí para a Vânia ajudar as pessoas e usando a vida dela. Eu já conversei com várias que estão sendo atendidas por ela e eu vi mudança, assim, tremenda. Tem uma pessoa em específica, né, que ela está atendendo aí, que num dia era uma pessoa, no outro dia já era outra pessoa completamente diferente. E pregando para mim, né? Eu falei, uai,
Essa menina entrou aqui reclamando da vida, essa menina que não dá certo, pregando para mim. Eu falei, filha, o que é que foi? O que é que te aconteceu? Que coisa linda é essa? Que maravilha! Né? E ela, não, porque assim, porque assim, porque... Eu falei, ó, Jesus, né? Vai entender as coisas de Deus, né? Como é que Deus trabalha, né? E Deus usando a Vânia aí tremendamente lá no grupo de apoio Mais Que Vencedores. Então, você que está nos ouvindo aí, quer ser atendido pela Vânia, entra lá, né? E incrível que pareça, nós estamos lá no meio de um bocado de psicóloga. Né? E não é feio ser atendido por outro psicólogo, não, gente. Nós somos seres humanos. Porque a gente tem título, a gente é superior que alguém. Oh, meu Deus, que bobagem. Jesus poderia muito bem mostrar os títulos dele, né? Ele é filho de Deus. Não, Jesus resolveu mostrar as feridas dele. As feridas que foram curadas. Né? Os cravos, né, que foram colocados na mão dele, que era o símbolo das feridas, que Jesus foi ferido, moído por causa de nós, né? E a gente quer achar que, não, a gente quer se achar superior porque a gente tem as nossas insígnias, nossos diplomas. Eu sou formada nisso, bem. Então, gente que tem um bocado de título, ele não sofre, ele não passa problema na área sentimental, na área familiar, na área espiritual, porque ele é formado, porque ele é uma psicóloga, porque ele é um psicólogo, porque ele é um pastor, porque ele é uma pastora. Eu mesmo sou pastora aqui em Goiânia há mais de 15 anos. Eu sou há mais de 20 anos crente. Eu poderia muito bem ficar aqui, ó, caladinha, não falar nada. Ah, não, porque é vergonhoso a pastora falar essas coisas, contar a vida dela, falar que ela passou por um relacionamento abusivo. Ai, que vergonha. Não, vergonha é eu ficar doente calada. Vergonha é eu ficar sofrendo e ficar fingindo que nada está acontecendo e morrendo lá dentro da minha casa. Sabe? Então pode ser também no momento seu aí, minha querida ou meu querido, você dá um grito. Dá um grito. Não de independência, não. Independência, como diz o outro, a independência ou morte. Não, dependência, porque senão eu vou morrer. Jesus, eu preciso depender do Senhor hoje, né? Me ajuda, Jesus. Então você está encontrando aqui um lugar de ajuda, um lugar de apoio, um lugar de cura, um lugar de remissão, de transformação, que nós possamos continuar sendo um canal de bênção na sua vida. Viu, meu querido, minha querida? Pode falar aí, minha querida Vânia. Então, estava falando, quando Paulo fala assim, sabe, se você fizer sexo com uma prostituta, serás uma só carne com ela. O que é que Paulo estava dizendo? Que o único pacto que não é mais renovável, né, porque foi aquele pacto que Jesus veio morrer na cruz, pronto, aquele ali sim é o pacto que não precisa ser renovado. Mas todos os pactos, inclusive o pacto do casamento, que é a relação sexual, ele precisa ser renovado. E aí por isso que Deus deixou o sexo, para que sempre a gente esteja renovando o pacto, né? Então o Satanás trabalha muito nessa área, realmente, para que os casais, olha, se separem, tá? Então quando a gente faz sexo, a gente vira uma só carne. Virei uma só carne com alguém, tá? Naquele momento, tudo que é dele é meu, tudo que é meu é dele. Quando a gente sai, tem coisas minhas que estão nele, tem coisas dele que estão em mim. Então, esse pacto é o único, aliás, o pacto do Senhor Jesus na cruz é o único que não vai ser renovado, que foi só uma vez. Só que imagina que você está com um homem, ou você está com uma mulher, que ela está sempre pactuando com várias pessoas. Aí ela pactua com uma, aí vai ali e pactua com outra, vai ali e pactua com outra, e depois vem com você. Imagina como você vai ficar no campo espiritual. E no seu campo emocional. Porque tem coisas no espiritual que vem do emocional e tem coisa emocional que vem do espiritual. Por exemplo, depressão. Muitas das mulheres que eu atendo, né, de vítimas de relacionamento abusivo, estão no estado de depressão. Então, onde veio a depressão? Eu sei que a depressão pode ser física, pode ser emocional, mas tem pessoas que não têm problema físico, não têm problema emocional. Essa depressão vem da onde? Né? Então, quem está realmente no relacionamento abusivo, que é diferente de qualquer outro relacionamento, entende perfeitamente o que eu estou falando, quando a pessoa cruza a porta de casa. Parece que ele não está só, né? Vem ele, eu sempre digo, eles não andam sós. Vem ele e vem toda uma potestade
tá, gente? Tem aquele dom de perceber as coisas do espiritual no natural. Tem pessoas que têm esse dom e percebem, né? E chega, fica triste, e fica chorosa, e fica, eu estava bem, mas agora eu não estou, e não consegue entender que está em dissonância cognitiva. Então, assim, o que eu digo para vocês, se cuidem. Né? Eu sei que algumas pessoas vão assistir isso e vão ficar assim um pouquinho amedrontadas, né? Porque realmente entenderam perfeitamente o que a gente quis passar, né, pastora? Que, sim, a espiritualidade trabalha com a sexualidade e vice-versa. E a gente precisa entender isso. E, infelizmente, neste relacionamento, esses homens e essas mulheres, eles não estão sós. Mas você precisa ter a certeza, como a pastora falou, se o relacionamento é abusivo ou não. Se essa pessoa é um narcisista ou não. Se essa pessoa é um narcopata ou um psicopata ou não. Então, é você que, através de como ele se comporta, você vai saber, tá? Então, assim, pastora, não sei se a senhora vai orar. Não sei se a senhora vai encerrar. Não sei se a senhora vai continuar falando alguma coisa. Vai continuar, vai falar alguma coisa, pastora? Sim, vamos concluir, mas antes de concluir, Vânia, eu queria que você falasse aí desse laço de alma, do laço de alma que foi feito sexualmente com essa pessoa, porque, é igual você falou, né, vem ali todos os demônios, porque cada relacionamento é como se você pegasse um pouco daquela outra pessoa. Então, esse homem narcisista tem um harém, a mulher narcisista tem harém. Nós dizemos assim, que existe o casamento, que é o primário, né? A esposa, é o marido. E os relacionamentos secundários. E que, na grande maioria deles, chegam para o sexo, vão até no sexo. Porque tem um relacionamento ali da pornografia, né? Tem um relacionamento dos contatinhos, que eles não deixam, mas tem aquele que tem a sua amante, né? Faz a triangulação, tem amante, a mulher tem um amante, o homem tem um amante. Então, pode ter vários, né, relacionamentos, mesmo sendo casado. Quantas pessoas que eu ouço falar aí? Eu, no meu caso mesmo, quantos relacionamentos teve? Eu e mais várias pessoas junto no relacionamento, né? E isso é assustador. A gente pode pensar isso de forma espiritual, a gente pode pensar isso de forma emocional, a gente pode pensar isso de forma físico, que se a pessoa transa com todo mundo, ela não é fiel, ela não tem ali um casamento monogâmico, o que ele vai fazer? Ele está transando com outra pessoa lá, muitas das vezes nem vai transar com camisinha, não vai ter uma proteção, porque a proteção do casamento, o que é proteção para nós cristãos? É o casamento, não é camisinha. Então, esse homem vai sair lá e ele vai transar com todo mundo, a mulher vai transar com todo mundo, e ele não pode trazer para dentro de casa mais? Ele não pode trazer uma doença sexualmente transmissível? Né? Então, é terrível. Como eu disse, o relacionamento abusivo com o narcisista é completamente diferente de um relacionamento com uma pessoa normal. Não é normal. É como a Vânia disse, é uma guerra todos os dias. É uma guerra com você mesmo, é uma guerra com o inferno, é uma guerra com a igreja, é uma guerra em todos os ambientes que você vive. É super desgastante. Então, a Vânia vai explicar aí desse negócio de como quebrar esses laços de alma aí, porque de repente você teve um relacionamento, saiu do relacionamento abusivo, mas você sabe que essa pessoa teve relacionamento com várias outras pessoas, e essa pessoa trouxe, não foi só um pouquinho da alma daquela outra pessoa, trouxe demônios para você também. Então, se ela transou lá com 10, tem 10 em você, né? Então, opa, tive uma revelação aqui agora, Vânia. Depois nós vamos até orar nesse negócio. Tinha uma revelação até agora, com essa conversa minha aqui. Então vai vir os demônios lá da outra pessoa para você, né? Os problemas emocionais daquela outra mulher, né? Tá em você. Os problemas emocionais daquele homem, tá em você. Né? De repente, porque o narcisista também, ele atua dentro do bissexualismo, né? É assim. O que acontece? Aqui tá cortando, eu acho que é o seu ponto. Assim, tudo que acontece no natural, gente, acontece
Tudo que acontece no corpo acontece na alma e acontece no espírito. Por quê? O homem é uma tríade, corpo, alma e espírito. Então, vamos entender o que acontece no corpo, tá? Para que vocês entendam o que acontece na alma e o que acontece no espírito. Então, na relação sexual, a gente pode pegar doenças como HIV, como sífilis, como todas as outras, gonorreia e todas as outras doenças, né? Então, isso acontece no corpo, tá? Mas isso também acontece na alma. O homem é uma tríade. Corpo, alma e espírito. Nós somos uma junção, né? Corpo, alma e espírito. Então, na alma, o que a gente pode pegar na alma? A gente pode ter depressão. A gente pode ficar triste. Não ter uma depressão, mas estar triste. E a tristeza vai aumentando até a gente chegar numa depressão, né? E acontece também no espírito. Veja, se no corpo eu posso trocar doenças, o que será que acontece no espírito? Será que não há troca de demônios? Será que não há no campo espiritual? Quem não é cristão, será que a gente não pode ter espírito de trevas que vai vindo outro para a gente? Que a Bíblia também fala, né? Espírito de trevas. Então, assim, o que acontece na alma, no corpo, no espírito, o que a gente não tem? Vânia, como quebrar, né? A pastora aí no final, se quiser, a gente faz uma oração aqui, né? Mas, assim, eu percebo, é uma oração bem simples, tá, gente? Que a gente pede para que... Isso para a gente fazer no espírito, tá? É uma oração bem simples que a gente faz para que, no campo espiritual, esses demônios, eles percam, vamos dizer, a legalidade de estar ali. Mas, claro, todas as vezes que tem relação sexual, os demônios voltam, né? Então, isso só funciona para quem faz contato sério, tá? E aí a gente pode fazer a declaração no final, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Pensa em duas folhas. Vou pegar aqui duas folhas. Aí eu pego essas duas folhas. Isso aqui é uma relação sexual. Eu colo, tá? Eu colo essas duas folhas aqui com cola. Deixo secar e depois eu fico soltar. Quando eu soltar, vai ficar pedacinho, um pedaço de outro. Isso fica no campo físico, isso fica no campo emocional, isso fica no campo espiritual, tá? Então, assim, a gente, ser humano, a gente só vê o natural, né? A gente só vê aquilo que está aos nossos olhos. Então, a gente consegue entender que através de uma relação sexual, alguém pode pegar HIV, pode pegar qualquer outra doença. Então, que a gente entenda que não só é no campo sexual, não só é no campo físico, não só é no sexo, não só é os fluidos que são trocados ali. Nós trocamos muito mais do que apenas fluidos corpóreos, né? Nós trocamos nossa energia, nós trocamos nossa vitalidade. E, infelizmente, vocês acreditem ou não, eu sei que dentro do nicho cristão, muitos não acreditam nisso. Isso é muito acreditado no campo dos espíritas, né? Porque eles estudam lá esse campo espiritual. E quando a gente vai falando que o espírita estiver escutando, ele vai dizer, é verdade, isso é verdade. Os demônios das trevas vai junto, eles vão dizer isso, porque eles estudam mais esse lado e a gente estuda menos. Então, assim, que a gente entenda que na relação sexual, nós somos uma tríade, então é corpo, alma e espírito. E os três são afetados. E só pode ser afetados para melhorar ou para piorar, dependendo de quem você tem a relação sexual. Tá? Então é isso, pastora. Se a senhora quiser fazer uma oração, né? Não estou escutando, acho que está desligado o seu som. Você pode fazer a oração, Vânia, já ensinando as irmãs aí, os irmãos, né, que de repente não tem esse discernimento, né, a igreja não gosta de falar sobre esses assuntos, por isso que há tanto adultério, tanta coisa terrível acontecendo dentro da igreja, como diz por aí, nas nossas barbas, né, e ninguém faz nada. É porque tem esse tabu, né, essa coisa de achar que, na realidade, nós vivemos só no corpo material, né. Nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos num corpo. Então, é extremamente espiritual a vida de um crente aqui na Terra. Né? Na realidade, nós estamos nas regiões celestiais e falamos e vivemos aqui nessa Terra, mas nós estamos nas regiões celestiais. Então, é algo extremamente espiritual, sim, o sexo. E atrai, sim, demônios. E precisa ser quebrada mesmo essas ligações, quebradas essas maldições,
né, para que a pessoa possa viver uma vida livre, uma vida liberta, uma vida saudável, uma vida abundante. Então, ensina as irmãs aí, os irmãos aí, e ora com eles. Amém. Eu vou fazer a oração e vocês vão repetindo, tá? Então, o som tem que estar bom para que vocês entendam, vocês vão repetindo, e vocês vão colocar o nome da pessoa, tá? Então, você vai colocar o nome daquela pessoa ao qual você quer fazer o desligamento de áudio, tá bom? Então, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, pelo amor do teu filho amado, Paizinho. Pai, eu te peço que o Senhor quebre, Pai, tudo que me ligou a ele ou a ela. Pai, eu te peço, Paizinho, que o Senhor coloque entre eu e ele ou ela o sangue de Cristo. Tudo aquilo, Pai, que é meu, que ficou com ele, eu quero que o Senhor, por favor, Paizinho, queime no fogo do Espírito tudo que é meu que ficou com ele e me devolva em nome de Jesus purificado. E tudo aquilo que ficou comigo, eu devolvo a ele agora, Pai, em nome de Jesus, Pai. Entre mim e essa pessoa, Pai, coloca o sangue de Jesus para que nunca mais ele tenha acesso a mim, nem no campo físico, nem emocional, nem espiritual. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pronto, pastora, é só isso. Gente, um beijo para vocês. Vai orar, pastora, por todos nós? Amém? Meus irmãos, muito obrigada aí quem participou com a gente, essas 5, 6, 7 pessoas que ficaram aí conosco, muito obrigada pela participação de todos. Não se esqueça de estar aí divulgando aí essa obra que nós estamos fazendo. Não estamos pedindo Pix, né, Vânia? Não. Nós estamos aqui para ajudar você, para te auxiliar nessa obra. De repente você tem vergonha de falar, deixa que a gente fala, né? E olha que a gente fala muito. Pastora. Tá cortando. Amém. Tô falando assim que já que as pessoas não têm coragem de falar. Tá cortando? Tá. Já que as pessoas não têm coragem de falar, deixa que a gente fala. Deu para entender? Entendi. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Pai, nós colocamos cada vida, cada pessoa que entrou aqui, que participou conosco dessa live, Pai. Muito obrigada. Que desde já o Senhor possa estar derramando sobre a vida deles, a vida delas, bênçãos sem medidas. Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha intervindo nesse relacionamento. Pai, que o Senhor venha intervindo nessa família. Que o Senhor venha intervindo na vida dessa mulher, na vida desse homem. Pai, vem agora em nome de Jesus, derrubando, ó Pai, toda barreira de hostilidade. Vem agora no nome do Senhor Jesus, destruindo toda fortaleza. Pai, toda obra do diabo, todo espírito de encantamento, tudo aquilo que é contrário à tua palavra. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, tudo que está no campo do Espírito, Pai, tudo aquilo que nós não temos discernimento, que nós não enxergamos, que ainda nós não entendemos, nós colocamos nas suas mãos nessa noite. E pedimos ao Senhor Jesus que o Senhor venha intervindo. Nós lançamos a semente, que é a tua palavra, que essa palavra venha gerar fruto na vida desse homem, na vida dessa mulher. Pai, no nome do Senhor Jesus, pelos olhos do Espírito, pelos olhos da fé, eu vejo pessoas castradas espiritualmente, castradas emocionalmente, ministerialmente, mulheres e homens que estão sendo impedidos de viver o sobrenatural de Deus, que estão sendo impedidos de viver o melhor do Senhor, de comer o melhor dessa terra, Pai. Nesses dias eu quero pedir ao Senhor, Pai, dá discernimento espiritual para esse homem, dá discernimento espiritual para essa mulher. Pai, como eu falei ontem na minha live, Pai, a brecha precisa ser fechada. Se a brecha não for fechada, Deus, a obra do Senhor não pode ser realizada na vida desse homem, a obra não pode ser realizada na vida dessa mulher. Então, meu Deus, muda a história desse homem, muda a história dessa mulher, no nome do Senhor Jesus. Eu abençoo cada um, que a graça do Senhor, a misericórdia do nosso Deus, possa alcançar sua casa, sua família e seus filhos, que você possa receber de Deus nessa noite uma boa medida de Deus, recalcada, sacudida e transbordante, agindo, Senhor Deus, quem impedirá? Nada e nem ninguém pode impedir o agir do Senhor nas nossas vidas. Amém? Para me encerrar aqui, eu quero falar lá do meu canal no YouTube, Pastora Jandernay Santos. Entra lá, me ajuda, pelo amor de Deus, a multiplicar lá aquelas
aqueles negocinhos lá, das inscrições, curte, compartilha. Igual eu falei, você não tem coragem de falar, deixa que eu falo para você, né? Através dos vídeos. Compartilha aí na sua igreja, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, né? Eu estou aqui no mesmo nicho que o seu. Eu sou crente igual você, né? Então eu posso estar falando um pouquinho a mais daquilo que a grande maioria está postando lá de conteúdo, só científico. Então, abençoe essa obra aí, em nome de Jesus. Também estou lá no Facebook, Pastora Jadernay Santos, fazendo uma obra lá, evangelística, numa programação chamada Falando a Verdade. Toda segunda, quarta e sexta eu faço live, às 8 horas da noite, segunda e quarta, e sexta-feira, às 21 horas. Caminhe com a gente lá em nome de Jesus. Amém? Vânia, fala aí das suas redes sociais aí, do seu canal lá. Gente, bem, pastora, assim, o que eu queria pedir é que as pessoas me procurassem, na verdade, né, para acreditem que, assim, eu tenho o maior prazer de atender vocês. Então, me procure, vocês que estejam precisando, né, a gente não cobra, nem eu nem a pastora cobra nada para ouvir vocês, nem para cuidar de vocês, tá bom? Então, o que eu peço a vocês é que vocês me procurem, tá bom? Um beijo aí para vocês e fiquem com Deus. Beijo, pastora. Tá sem som. Eu não estou escutando, tá sem som. Amém. Então, até ou terça ou quinta-feira, né? Nós vamos continuar com as lives do grupo de apoio, tá? Então, a Vânia trabalha, a Vânia também é enfermeira, né? Além de ser terapeuta, ela é enfermeira e ela trabalha. Tem dia que ela pode fazer a live, tem dia que ela não pode. Então, o dia que der para encaixar para ela, ou na terça ou na quinta, nós vamos estar fazendo as outras lives, tá? Então, nos acompanha aí, como ela disse. Quem achar a Vânia, né? Ela não quis falar lá do canal dela, mas ela tem um canal lá no YouTube. Como é que é? Não sei o que, da Leoa? Chave da Leoa. Hã? A chave da Leoa. A chave da Leoa. Então você entra lá no YouTube também, né? Se inscreve no canal da Vânia, viu? Em nome de Jesus. Até mais, gente.